Peça para que Deus fale com você, o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Pai, para que teu Espírito Santo possa mesmo ministrar a tua palavra em nós, Pai, para que nós sejamos transformados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu tenho insistido tanto com os irmãos para você mergulhar na palavra, para você ter entendimento da palavra de Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas, aquilo que elas conhecem da palavra de Deus, não é por pegar a Bíblia, pegar a palavra de Deus em si e discorrer a palavra. Muitas vezes você vai conversar com pessoas, elas têm conhecimento daqui que elas ouvem. Qual que é o problema? O meu pai, ele tinha um ditado que ele falava assim: o papel aceita tudo que você escreve. Mas atualizando, a internet aceita tudo que postam. Qual que é o problema? Quando você ouve, coisas que aparentemente têm cheiro de verdade, soa como verdade, mas na verdade tem um ensino errado. Isso é muito ruim. Por quê? Você precisa conhecer a palavra de Deus, assim como os bereanos, eles checavam para ver se exatamente o que estava sendo ministrado era a palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus, você conhece Jesus, a carne que se fez verbo. Então, ou melhor, o verbo que se fez carne. Então você precisa compreender que a palavra de Deus, ela precisa estar impressa no seu coração, porque senão você ouve qualquer coisa e toma aquilo como verdade. Qual que é o problema? Você vai ouvindo tantas coisas, que aí você fica com a sua mente engessada e toma aquilo como uma verdade, Então veja, hoje de manhã eu estava ministrando e eu falei um versículo, e depois uma pessoa me questionou, falou: pastor, quer dizer que se eu não guardar a lei, eu não vou ser propriedade? Eu falei: quem te falou isso? Ele falou: você não leu alguma coisa assim? Você não falou alguma coisa assim? Eu falei: não disse isso. E eu vou ler para você exatamente o texto. Projeta para mim Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Não disse lei. A palavra de Deus não diz lei. Mas está falando a respeito da aliança. Então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então veja, sabe, por que ele pensou isso? Ele falou: não, mas não é a lei, nós precisamos da lei. Eu até compreendo, ele não tem tanto tempo, mas devia já ouvir muitas coisas. Mas veja, esse é um grande equívoco, porque muitas pessoas, elas confundem a lei com a graça, e elas acham que para receber alguma coisa, elas precisam cumprir a lei. Se não cumprir a lei não recebem. E essa é a história de muitos cristãos, que estão querendo receber, mas estão querendo fazer algo para receber. Sabe, quando você entende a graça, não é que você precisa, a graça. E aí, outro dia me perguntaram, faz bastante tempo, me perguntaram, de qual linha você? Não, eu falei: nós ministramos o Evangelho da Graça. Aí falou assim: mas é a doutrina da graça ou a doutrina da supergraça? Eu fiquei pensando: e agora, o que eu respondo? Porque essa é uma pergunta que talvez, se você não conhece a palavra de Deus, ela te deu uma condição. A pergunta: você acredita na doutrina da graça ou na doutrina da supergraça? A videira é qual linha? Se você não conhece o Evangelho a palavra de Deus, você é conduzido para responder doutrina da graça ou doutrina da supergraça. Agora eu te pergunto:
o que é a doutrina da graça? O que é a doutrina da supergraça? Como que se responde isso, pastor? Nós não falamos da supergraça, falamos da graça. Veja, a grande questão é que a graça não é uma doutrina. Você precisa conhecer a verdade da palavra de Deus. Porque senão, quando eu pergunto, você responde qualquer coisa. Você é conduzido, induzido por isso. Mas a graça, ela não é uma doutrina. A graça é a pessoa do Senhor Jesus. Você precisa ter essa clareza no seu coração. Então, não é uma questão se é o evangelho da graça, não. A graça não é uma doutrina, não é um ensinamento, não é um assunto a ser ensinado, né? A graça é o nosso Senhor Jesus. Você precisa ter essa clareza no seu coração. Amém? Então, projeta para mim João, capítulo 1, verso 14. Olha o que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Sabe, eu gosto muito quando fala aqui, cheio de graça e verdade. Né? Tem muitos cristãos que falam, eu só falo a verdade. Eu sou sincero, eu falo a verdade. Sabe que, mas a sua verdade, se ela não vier primeiro a pessoa da graça de Senhor Jesus, muitas vezes você vai ofender muitas pessoas, porque se não tiver a graça primeiro, se não tiver Jesus primeiro, muitas vezes a sua verdade vai ofender muitas pessoas. É quando você dispensa a graça. É quando você simplesmente se esvazia de Jesus e fala, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu falo a verdade, eu sou sincero. Deus, e aí você tem uma série de justificativas. Deus só atende os sinceros. E aí você dispensa a sabedoria de Cristo, você dispensa tantas outras coisas e anda baseado na sua verdade. Mas aqui diz que ele veio cheio de graça e de verdade. Sabe, nós não podemos dispensar a pessoa do Senhor Jesus, uma vez que ele veio habitar em nós. Projeta para mim João 1,17. Olha o que diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja, a lei ela foi dada, mas Jesus ele veio. Jesus é a pessoa de graça e de verdade. Então veja, a lei, na verdade a lei ela foi dada, não foi para os justos, foi para os pecadores. A lei foi dada para aquele que é pecador. Para quê? Para que ele pudesse enxergar. Né? Então a lei não é para os justos. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Quantos são justiças de Deus em Cristo Jesus? Sabe, você precisa ter essa clareza que você foi justificado em Cristo, para que você não ande com inseguranças por não conhecer a base do Evangelho, que é Cristo. Ele é o nosso alicerce. Muitas pessoas vivem inseguras, achando isso, achando aquilo, porque não tem Jesus como base. E aí você se esforça para receber algo que é de graça, porque você tenta fazer algo. Projeta para mim 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8 e 9. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulgue lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores ímpios e profanos. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que antes ele era um fundamentalista legalista. Antes ele era alguém que ele praticava a lei, ele perseguia a igreja por conta da lei. Ele era esse cara que ele blasfemava contra a igreja, ele perseguia a igreja, né? Ele era um ignorante, ele era um incrédulo, porque ele não conhecia a verdade de Jesus. Mas, então veja, quando você não deseja receber o Senhor, né, como o Salvador da sua vida, você simplesmente está andando dessa forma. Você acha que Ele não tem nada a te oferecer, e aí você sempre vai andar na lei, na sua lei. Então veja, pastor, mas eu não preciso cumprir a lei? Muitas pessoas, elas questionam
o evangelho, porque elas falam, não, agora eu preciso cumprir a lei. E quando essa lei está introjetada de alguma maneira no seu interior, como um sofisma, é aquilo que parece que é, mas não é. Então veja, quando de alguma maneira você fica ouvindo muitas vozes que falam a respeito da lei, e aí sem perceber você começa a andar da mesma forma. Porque aí você começa a achar que você precisa fazer alguma coisa para receber. E parece que quando você entra, por mais que você faça, nunca é o suficiente. E parece que por mais que você se esforce, parece que todos ao seu redor recebem, todos ao seu redor começam a usufruir, e você fica questionando, quando vai chegar a minha vez? Por que o fulano casou? Por que o outro prosperou? Por que isso? Por que aquilo? E aí você tenta se esforçar para receber, para ser aprovado, mas quanto mais você tenta ser aprovado, parece que mais distante você fica da bênção. Por quê? Porque você está andando ainda baseado, você não descobriu a graça. Você não descobriu que a salvação, ela é um dom gratuito. Ela é um dom gratuito. Então veja, pastor, mas e a lei não é tão importante? Veja, mas a salvação não está atrelada à lei. Pastor, não tem que ter a lei no meu coração para ser salvo? Então veja, deixa eu dar aqui alguns exemplos de pessoas que foram salvas, mas ainda não tinham a lei. Então, a mulher do poço, ela está lá, tinha 5 maridos, o que ela estava, não tinha, ela não conhecia a lei, ela não vivia a lei, ela não praticava a lei, mas porque ela creu na pessoa do Senhor Jesus, ela foi salva. Quantos estão compreendendo? Então veja, ela simplesmente recebeu de graça, simplesmente ela olhou, ela teve uma experiência com Jesus, e essa experiência foi tão marcante, que ela não precisou da lei, ela não precisou da lei. A vida entrou de tal maneira, e sabe quando você vai ler aquela passagem, você vê que Jesus estava no poço sozinho, porque todos os discípulos tinham ido para Samaria comprar alimento natural. Mas aquela mulher, ela recebe um alimento espiritual que mudou ela instantaneamente. Os discípulos conheciam a lei, mas aquela mulher não conhecia. Mas aquela mulher, sem conhecer toda a lei, os discípulos foram até a cidade e voltaram só com o alimento natural. Mas aquela mulher, sem conhecer a lei, mas porque conheceu a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa da graça do Senhor Jesus, e ela se encheu dessa graça, ela foi até a cidade e trouxe toda a cidade. Que coisa impressionante. E isso era o grande nó que dava, acho que na cabeça dos fariseus. Porque, como assim? Né? Nós somos os conhecedores da lei, eles não criam em Jesus, né? Não recebiam, perseguiam Jesus. Agora veja, Jesus ele curou, ele libertou, ele salvou, né? Muitas pessoas que não conheciam a lei, né? O leproso, a Sírio-Fenícia e tantos outros, nós podemos falar que eles não conheciam a lei, mas receberam de graça a salvação, cura, libertação. Então, para você receber, não é o tanto que você precisa estudar a lei, porque, na verdade, você precisa conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Se você souber o quanto você é amado, se você descobrir o quanto Jesus te amou, isso muda tudo. Porque muitas vezes, o papel muitas vezes da nossa batalha na mente é o quê? Nós procuramos justificativas do porquê não recebemos. Procuramos justificativas por que deu errado. Procuramos justificativas, né, e tentar entender o que eu preciso fazer agora para receber. E aí você vai perceber que você entra nesse círculo e por mais que você tente fazer as coisas, você não consegue. Por quê? Porque você está andando segundo a sua justiça. Você acha que você precisa fazer algo ainda. E é interessante que quando você pega os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles não receberam nada.
eles não receberam nada da parte de Cristo. Por quê? Porque não creram. Porque não o receberam como filho de Deus. Então eles conheciam tudo, mas não conseguiram receber nada do Senhor. Sabiam tudo de lei, tudo da Bíblia. Você conhece alguém que ele conhece tudo da Bíblia, mas ele vive patinando? Você já viu aquela pessoa que ela adora discutir a palavra de Deus, só para ele mostrar um conhecimento? Você conhece alguém assim? Antes de converter, ele discutia futebol. Mas agora ele se converteu, agora ele se tornou estudioso da palavra. Mas ele quer discutir para ter razão. Mas a vida dele não muda. Ele sempre está questionando, mas a vida dele em si muitas vezes não muda. Entra ano, sai ano, ele está com questionamentos. Então não é a questão de você conhecer tudo, é a questão de você entender a obra de Jesus na cruz, o quanto você é amado. Isso muda por completo. Amém? Então veja, a salvação, ela é um dom, não é uma conquista. Né? Projeta para mim Atos 16, 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Projeta agora Efésios 2:8. Isso é um dom. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então veja, quando você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Esse é o primeiro pilar que tem que estar extremamente alicerçado na sua vida. Isso é um dom, foi um presente. Você não precisou fazer nada, você não precisou pagar nada. Você simplesmente creu nele. Esse é o alicerce, é um fundamento. Dinheiro nenhum do mundo pode comprar o quê? A salvação. Pastor, quanto tempo dura a salvação? Tem prazo de validade? E se eu pecar de novo? Eu perco ela, não perco? Essa é a dúvida de muitos. É a dúvida de muitos. Agora eu te pergunto, se eu te dou um presente, né, o meu filho está aqui, aí eu vou lá e dou um presente para ele. Se ele pisar na bola, eu falo, devolve o presente? Algum pai faz isso? Alguns pensam, meu pai tirou o videogame de mim. Dá o celular. Essa é a moda agora. Então deixa eu mudar o exemplo. Que isso às vezes acontece. Eu dou um carro para minha esposa. Um Corolla Cross. Ela gosta desse carro. Aí eu te pergunto. Aí de repente, onde eu peço algo para ela, você precisa fazer isso para mim. Ela não faz, eu falo, devolve o carro. Já está no nome dela, tudo certinho. Eu falo, pode devolver, transfere para mim. É assim que acontece? Algum homem tem coragem de pedir? Agora veja, porque recebeu, agora é seu. Aí ela bateu o carro. Falou, você bateu o carro, devolve o carro. Não, ela continua com o carro, está meio batido, mas continua com o carro. Quantos estão compreendendo? Então veja, recebeu, é seu. A salvação você recebeu, ela é de graça. Isso é algo maravilhoso. Você só precisou crer. Qual que é o grande problema? É que muitas vezes nós temos fé para receber a salvação, mas quando nós temos toda a dispensa das bênçãos, nós agora achamos que precisamos fazer alguma coisa para receber. Agora eu preciso ser um bom menino. Eu me lembro que a minha irmã se converteu numa igreja, e assim, eu ficava do lado, ela estava sendo evangelizada, eu também estava. E aí falavam, Deus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é isso, Jesus é aquilo, você precisa ir para a igreja. O que minha irmã fez? Foi para a igreja. Depois que ela foi para a igreja, falou, não, agora você é crente. Agora você não pode mais usar essas roupas. Agora você não pode. Ela estava numa igreja bem assim. Não, agora sim, esses brincos não pode. Isso não pode. Eu falei, mas tem alguma coisa errada. Eu tinha aversão a crente por conta dessas coisas que eu vi dentro da minha casa.
falei, tem alguma coisa errada. Mas Jesus não era bom? Jesus não era maravilhoso? E de fato Jesus é. A grande questão é a lei, quando ela começa a ser imposta na sua vida. Aí você fala, eu preciso andar, se eu usar um brinco, Deus me pega. Se eu rapar o sovaco, estou lascado. Então estou exagerando um pouco, ainda que deixa para lá. Mas não é por aquilo que você faz que você vai receber. É por aquilo que Cristo já fez na cruz que nós recebemos. E é de graça. E muitas vezes quando nós estamos dentro da igreja e parece que você começa a ver ao seu redor, aí você fala, que eu preciso fazer? Essa é uma crise interior de muitos. De muitos. Então veja, a salvação ela é eterna, ela é inabalável. Sabe, para ser salvo você não precisa cumprir a lei. Você sabia disso? Muitas pessoas falam, pastor, o que eu preciso fazer? E esse é o problema de muitos. Que eles tentam cumprir a lei, mesmo já sendo salvos. Não entenderam como que é o dom da graça, como que é a pessoa do Senhor Jesus. Porque nenhum de nós conseguiríamos cumprir a lei. Essa é a verdade. Nenhum de nós. Sabe que no Velho Testamento, todo ano, as pessoas levavam lá segundo as suas posses para sacrificar, né, ali com o sumo sacerdote, conforme as posses. Um levava ali uma pombinha, o outro um cabrito, um outro boi, segundo as suas posses. Agora veja, tinha que ser um animal perfeito, sem mancha, sem pecado. E aí, esse animal era sacrificado e os pecados eram perdoados por um ano. Mas veja, Jesus foi o meu e o seu Cordeiro de Deus que apagou todos os nossos pecados na cruz. Então, muitas vezes nós queremos pagar uma conta que já foi paga. Que já foi paga. Mas muitos, mas vamos ser sinceros. Eu sei que em muitos lugares tem muitos pecadores. Mas aqui não. Eu sei que aqui depois que você aceitou Jesus, você nunca mais pisou na bola. Mas em alguns lugares acontece isso. Agora veja, o fato de você ter pisado na bola, isso diminui o amor de Jesus por você? Sim ou não? Não. Mas na prática, quando você não recebe alguma coisa, lá introjetado no seu interior, você já parou para pensar assim, nossa, uma vez o irmão veio falar comigo e falou, pastor, eu bati o carro, não sei o quê, eu quero me ajustar com Jesus, eu parei de dizimar. E falei, você acha que você bateu o carro, que você parou de dizimar? Não, precisa repreender o devorador. Eu falei, mas como que você bateu o carro? Aí ele contou. Não, eu estava viajando, comecei a discutir com a minha esposa, e aí de repente parou o trânsito, eu bati. Eu falei, pois é que você tinha que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e aí sentou na sua carne, e a sua carne fez você bater o carro. Não tem nada a ver. Mas na mente dele é o seguinte, porque eu não fiz, então estou recebendo as consequências. Sabe, não é assim. E ele me falou, pastor, eu falei, irmão, ele estava numa crise lascada porque ele tinha batido o carro. E eu falei para ele, sabe quantas pessoas queriam dar o testemunho que bateu o carro e não tem nem condição de bater um carro? Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, tem tanta gente aqui, ó, né, que anda de passe no ônibus, que é Uber para lá, mas não tem um carro. Aqui em São Caetano não precisa de passe, né, é de graça, né? É o cartão bom, né? É isso, né? Mas você sabe o que é. Então veja, mas o que isso daí demonstra? É que sempre está procurando aquilo que não deu errado, é porque eu não fiz o suficiente. Então, eu estou recebendo uma punição, porque eu não fui um bom menino. O que é isso? A síndrome do Papai Noel. E nós crescemos, muitas vezes, introjetado com esse tipo de ensinamento. Eu não sei quantos aqui antigamente falavam assim, olha, se você não for um bom menino,
o Papai Noel não vai te trazer um presente. Alguém aqui já ouviu isso? Ou só minha mãe falava isso daí? Alguém já ouviu? Muitas pessoas. Então era normal. Se você não tirar boas notas, você não recebe. O que é isso? Nós crescemos a vida inteira com essa doutrina de que se eu não for um bom homem, se eu não for uma boa mulher, eu não vou receber. E aí, quando nós conhecemos Jesus, involuntariamente, nós pensamos assim: se eu não responder à altura, eu não recebo. Mas por isso que o apóstolo Paulo, ele insiste, quando ele fala lá em Romanos 12:2, ele está falando o quê? Para que eu e você possamos renovar a nossa mente. Do quê? De um monte de ensino equivocado, de um monte de ensino que muitas vezes entra e nos impede de receber aquilo que já está à nossa disposição. Essa é a história de muitos. E isso não importa quanto tempo você tem de vida cristã, se você é membro, se você é líder, não importa. Eu mesmo, muitas vezes, como pastor, falei: nossa, outro pastor recebe, por que eu não recebo? Então, de tempos em tempos, vai ter alguma área na sua vida, algum quadrante da sua vida, alguns fluem muito bem. Mas, às vezes, um ou outro, aqueles que não fluem como deveria, ou como você esperava, você sempre está tentando fazer alguma coisa para receber. É lei. Por isso que não recebe. Então, veja, quando você, quantas vezes, né, a minha esposa chega e fala: ó, nós vamos sair, vocês lavam a louça. Está uma luta para lavar a louça lá em casa. Então, vocês lavam a louça. Quando chega e eles não lavaram a louça, você acha que ela fala: eu não amo mais vocês, seus miseráveis, vocês não obedeceram, vocês estão fora de casa? Você acha que acontece isso? Não. Ela vai lá, lava com o maior prazer, nem tanto. Nem tanto. Mas isso não faz com que o amor dela diminua pelos filhos. Não é porque eles não cumpriram ou porque não fizeram que o amor diminui. Mas muitas vezes nós achamos que isso acontece na nossa vida. Porque nós não fazemos muitas vezes aquilo que devemos fazer, nós achamos que Deus não nos ama mais. E aí, sem perceber, nós vamos nos afastando de Deus. Que essa é a pior posição que um filho pode ter, é se afastar do pai. Porque o processo é inverso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe que você precisa de Jesus. Mais você percebe que você precisa se tornar como Cristo. Então veja, a lei ela não foi abolida. Mas em Cristo, toda a lei foi cumprida. E agora nós somos o quê? Justificados. Amém? Projeta para mim Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então veja, quando Jesus cumpriu, ele veio habitar em nós. Agora está impresso em nós. Ele foi a nossa justiça. Essa passagem também está lá em Jeremias 31:33. Sabe, então veja, Jesus agora, ele imprimiu no nosso coração. É algo que você, por receber Jesus, você foi justificado, já está em nós. E nós fomos justificados por Cristo. Então veja, os fariseus, né, eles se baseavam nas obras naturais que eles faziam. Essa é a grande diferença, porque os fariseus, eles cumpriam a lei, faziam as obras, e a justiça deles eram baseadas nas obras. Mas Jesus não. Jesus, ele estava demonstrando que todo o cumprimento, né, da lei só podia ser feito através dele mesmo. Quer ver? Deixa eu ler aqui um texto aqui. Não sei se você sabe, mas nós somos justiça de Deus.
Você precisa ter essa clareza. Nós fomos justificados em Cristo. Amém? Projeta 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja, o que está dizendo aqui o texto? Não havia um pecado em Jesus, mas ele se fez pecador para que eu e você pudéssemos ser justificados em Cristo. Sabe o que significa? Que quando Deus olha para nós, Ele não está mais vendo os nossos pecados, mas Ele está vendo Cristo, porque nós fomos justificados por Cristo. Você já foi justificado por Cristo. Não importa o que você tenha feito, você é justo diante de Deus. Essa é a graça. E esse é o grande nó que dá na vida dos fariseus, porque eles acham que tem que fazer alguma coisa. E qual que é o problema? É quando você que já foi justificado começa a pegar essa linha, que você precisa fazer algo. Amém? Uma água aqui. Qual que é a boa notícia? Projeta para mim Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então veja, em Adão nós caímos, mas em Cristo nós retomamos a posição. Por pecado de um só, todos nasceram na iniquidade do pecado, mas Jesus, ele veio justamente para nos justificar, através de um só também. Então, quando você tem essa revelação, essa verdade, sabe, tudo muda. Mas a grande luta, na verdade, é a luta que acontece na nossa mente, vamos ser sinceros. Então, constantemente nós temos lutas. Constantemente nós estamos observando tudo que está ao nosso redor, e muitas vezes, porque não acontece no nosso tempo, como da forma como nós esperávamos, nós entramos numa crise ainda maior. E quando você entra numa crise maior, aí você está pegando um caminho errado, porque você não consegue descansar. E aí, como você não consegue descansar, você vai tentar se esforçar ainda mais. Amém? Então veja, nossa luta hoje está em nossa mente, e consiste em concentrar todos os nossos pensamentos em Jesus. Porque se você começar a olhar ao seu redor, muitas vezes você começa a desanimar, a desmotivar, e aí você tenta fazer algo. Já viu alguém que está passando uma dificuldade financeira? Ou melhor, você já viu alguém que está se afogando? Ele fica se debatendo, né? E aí quando você, muitas vezes sem ter experiência, tenta salvar alguém que está numa questão financeira afundado, muitas vezes fala, eu vou ajudar. Muitos acabam afogando junto. Tem uma história de um tio meu, que ele não sabia nadar. E diz que uma vez eles foram para um sítio, e eles estavam ali pescando e tudo mais, só que era raso. E aí, aquelas brincadeiras, lançaram ele na água. Quando ele caiu na água, ele começou a afogar literalmente. E ele pedindo socorro, 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 e começou a se debater, e as pernas batendo, e começou a afogar. E aí falava para ele, fica de pé. Não teve jeito. O meu outro tio teve que pular e falou, fica de pé. Só bastava ele ficar de pé. Ele não ia morrer, ele não ia se afogar. Mas ele estava tentando se salvar. Ele estava tentando fazer alguma coisa. Sabe, tem muita gente que está tentando sobreviver, mas Cristo já te colocou de pé. Você não vai afogar, você não vai morrer. As bênçãos já estão à disposição. Você só precisa descansar e ouvir. Fique de pé. Se posicione em Cristo. Ele é a nossa justiça. Né?
nós já fomos justificados em Cristo. Isso é algo tão tremendo, tão poderoso, né? E ele cumpriu toda a lei, até a morte e morte de cruz. Projeta para mim Filipenses 2:8. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, ele cumpriu até o final. Para que isso? Para que eu e você pudéssemos agora desfrutar da pessoa da graça de Jesus. Isso fez com que agora eu e você tornássemos filhos de Deus, mas não é um filho qualquer, é o filho amado. Sabe-se, uma das coisas que mais me chama a atenção quando eu estudo a palavra de Deus é que Jesus veio para os deles, mas boa parte dos fariseus, daqueles que eram judeus, não o aceitaram. E nós estamos falando todo esse final de semana, e vamos continuar falando todo semestre, que nós somos a noiva de Cristo. Você precisa entender isso. Nesse tempo, né, o Senhor Jesus vai voltar, e o noivo vai voltar para esse grande casamento, para essa grande união. E nós estamos aqui nos preparando para esse grande casamento. Quando você tem essa revelação, sabe, a sua visão muda. O noivo está vindo, ele te ama. E agora você está se preparando para esse grande dia. Muitos param essa preparação porque começam a olhar para si. Mas quando ele olhar para você, ele vê a noiva amada, o filho amado, a filha amada. Não olhe os seus pecados, porque ele já te justificou, ele já te separou para esse grande casamento. E a coisa mais interessante é que você foi escolhido. Às vezes eu fico me perguntando, você escolheria a você mesmo? Sabe, quando certa vez eu falei, meu amor está tão aquém de Cristo, porque quando eu olho assim para o meu passado, eu falo assim, como assim ele me escolheu? Eu era improvável. Quantos improváveis nós temos aqui? Mas Deus tem alguma coisa com os improváveis. Sabe, quando Ele escolhe um homem, quando Ele escolhe uma mulher, porque Ele não veio para aqueles que são os bons. Jesus veio para os pecadores. Ali Ele é só espelho te mostrar, você é pecador, mas quando você reconhece Jesus, agora você se torna filho. Filho da adoção. Se você não vem de uma linhagem de judeu, agora você foi adotado, filho da adoção. Que coisa tremenda. É um amor inexplicável. E eu me lembro que uma das coisas que ficou mais gritantes na minha vida a respeito do amor de Deus foi quando eu tive os meus filhos. Por quê? Sabe que quantos aqui são pais? Deixa eu ver, muitos pais, muitas mães. Sabe que isso ficou tão claro no meu coração, esse amor de Deus, ainda que parecia que era uma teoria, mas quando eu tive o filho, eu falei, o que aconteceu? Era um amor diferente. Não era um amor entre um homem e uma mulher, não era o amor filéu de amigo, era um outro amor. E uma das coisas que mais me impactou foi o seguinte, você já ouviu falar que o pessoal fala amor de mãe? Quem é que já ouviu falar no amor de mãe? E aí, falei, todo mundo fala do amor de mãe, mas e o amor do pai? Cadê o amor do pai? Que amor é esse? Porque eu estava experimentando de um amor pelos meus filhos que eu não tinha experimentado ainda, era tudo diferente. Tudo diferente. E aí todo mundo falava só do amor de mãe, que o amor de mãe é isso, o amor de mãe é aquilo, porque amor de mãe foi mãe, o amor do pai. Eu lembro que eu fui orar e enfim, né, conversei com um monte de pastor. Você já viu o amor de pai na Bíblia? Não sei, tem o amor de Deus por nós. Mas veja, aí eu fui entender que o amor é quando você dá tudo.
E o Senhor falou comigo, a mãe, involuntariamente, já é da natureza. Ela decidiu amar o filho desde a concepção, desde o ventre, ela decidiu aquecer, decidiu alimentar através do cordão umbilical, e foi um investimento constante. Depois que nasce, o investimento da mãe é horas a fio, amamentando, cuidando, trocando fralda, madrugadas acordadas, e isso daí, esse investimento, é algo que cria um amor inexplicável. Inexplicável. É algo que vai muito além, muitas vezes, da compreensão humana. E aí eu falei, agora entendi. Porque o amor de Deus, por mim, por você, não foi só o fato de gerar e sonhar, e foi muito além disso. O amor de Deus por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser justificados por Cristo, Ele entregou o próprio Filho. Entregou o próprio Filho. E eu falei, esse foi o maior investimento e a maior expressão de amor por alguém. Porque eu lembro que eu olhei para minha filha e eu falei, eu não consigo entregar ela. Meu amor é muito raso. Antigamente eu tinha uma dificuldade, quando eu parava no trânsito, o cara jogava aquela bisnaguinha de sabão no vidro. Eu sei que aqui todos os homens não têm problema, mas eu tinha bastante com isso. E um dia o cara jogou, eu falei, eu jamais morreria por ele e nem daria o meu filho. Ali eu vi o quanto meu amor era raso. Mas também eu vi o quanto eu precisava crescer em Jesus, porque Jesus morreu por mim, morreu por ele também. Então, de tempos em tempos, circunstâncias, o Senhor vai permitir circunstâncias na minha e na sua vida, para colocar um espelho, para saber que nós não somos tão bons, e que nós precisamos de Cristo. E como é que eu me transformo cada dia mais em Cristo? É quando eu contemplo a sua face, é quando eu me aproximo dEle, é quando eu estudo a palavra dEle, é quando eu vejo que eu não tenho mais o que fazer para Ele me amar mais, porque a maior expressão de amor já aconteceu na cruz do Calvário. Então, quando você entra nessa posição de filho amado, irmãos, vira a chave. É fácil você perceber filhos que são amados. É fácil você perceber pessoas que se sentem amadas. Elas têm uma característica. Elas são cara de pau. Hã? Seguras? Seguras. A minha esposa, assim, era uma das pessoas mais cara de pau que eu conheço. Ela pede. Fala, meu Deus, como você teve coragem de pedir? Ela pede. E porque pede, recebe. Eu demorei a entender isso. Porque assim me fala, eu vou pedir, se eu não ganhar, isso não acontecer. É insegurança. Mas filhos seguros, eles pedem na maior cara de pau. Filhos podem ter aprontado tudo. Na sequência, ele fala, pai, manda um pix. Os meus são assim. Os meus são assim. Pai, pede um pix. Mas algum filho está pedindo pix? Eu estou com uma raiva desse pix ultimamente, porque é de hora em hora, parece um telecena. E aí, olha só que interessante. Mas não é porque ele não cumpriu, ele se sente amado, ele pede. Então, às vezes eu falo, eu preciso aprender tanto com os meus filhos, preciso aprender tanto com alguns irmãos, que são livres. Não é porque eles cumpriram tudo, que não recebem. É justamente ao contrário. Porque se sentem amados, é que então recebem. É o quanto você é amado, é o quanto você recebe. Porque você anda sem peso, sem culpa, sem acusação. E o que mais paralisa é essa briga na mente, quando você se sente o quê? Acusado. Quando você se sente que não é justo de receber, eu não mereço. Sabe, durante muito tempo eu achava que eu não merecia. Eu falei, não, acho que é para o outro, para mim não. Mas tudo bem, Deus, tu me conheces. E ele me conhecia de verdade. Ele falou, filho, você é amado. Não é por aquilo que você faz, é por aquilo que eu já fiz. Eu fiz essa justiça na cruz, não tem mais peso, não tem mais condenação. Peça que eu te dou. Mas às vezes nós ficamos inseguros,
Porque muitas vezes nós já nos frustramos tanto com pessoas. Às vezes nós nos frustramos tanto porque colocamos uma expectativa em pessoas que prometeram coisas para você, às vezes o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, o seu chefe no seu trabalho. Ele falou, vai acontecer, fique tranquilo, a sua hora vai chegar, mas parece que quando ia chegar a sua hora, o outro foi promovido, quando era para ser a sua vez, o outro tomou o seu lugar, e aí você se fecha, e aí com medo de não receber de Deus, e se frustrar com Deus, você fala, deixa eu aqui quietinho. Qual que é o cenário daí? Entra ano, sai ano. Você não pede, continua frustrado. Você não se posiciona como filho amado, não se aproxima para não se frustrar com Deus. E o seu discurso é, Deus sabe de todas as coisas, mas todo que pede, recebe. Todo que se posiciona como filho amado, recebe. E eu fico assim, eu fico impressionado, né? É só o filho chegar, o pai se esforça. É um negócio de louco. É verdade ou não é, irmãos? Eu gosto muito assim. Eu gosto de ver meus filhos porque eu acho que eles se sentem amados. Eu estava chegando ali na igreja, ele ficou sabendo de negócio, falei assim, pai, vai ter um campeonato de jiu-jitsu. Falei, você quer participar? Quero. Ele falou, tem que pagar. Falei, faz. Só pediu, já estava à disposição. Como estão compreendendo? Mas às vezes fala, ele olha, observa, nossa, começo de ano, meu pai estava falando que tem que pagar IPVA, que tem que pagar isso, pagar aquilo, e é isso, é aquilo, acho que eu nem vou pedir. Pede, se posiciona. Não é, ele não precisa fazer nada, ele só precisa pedir. Agora eu fico pensando, se eu tenho as minhas limitações, se você tem as suas limitações naturais, e mesmo assim, você que é pai, você que é mãe, você se esforça para dar, muitas vezes você deixa até de comprar coisas para você, para dar para os seus filhos. Imagina o teu Deus que não tem limitações. Então para de andar na lei do merecimento. Se eu for um bom menino eu recebo, simplesmente falar, Senhor, eu quero tudo que o Senhor deixou para mim naquela cruz, eu quero tudo, tudo. É herança minha. Basta você se posicionar. Agora a grande questão é que muitas vezes nós paralisamos por briga, por lutas na nossa mente, das frustrações naturais. Aí você fala, eu perdi porque não foi isso, não foi um bom menino. Sabe, tem coisas que já estão à disposição. Já estão à disposição. Amém? Então veja. O apóstolo Paulo, e é difícil compreender isso muitas vezes, coisas simples para aqueles que têm revelação, mas para aqueles que não têm revelação, muitas vezes quando você fala algo a respeito da graça, você vai ser perseguido. Sabe que quando o pastor Aloysio começou a falar dessa graça, você não precisa fazer alguma coisa para receber. Muitos pastores não falam isso. Qual que era o medo? Quer dizer que se eu falar que você não precisa fazer nada para receber, as pessoas vão parar de dizimar. Agora eu te pergunto, você recebe porque você é dizimista ou porque você não é dizimista? Aquele irmão que eu contei, ele falou, pastor, eu bati o carro porque eu estou em débito com o dízimo, eu quero acertar tudo. Eu falei, não precisa. Porque se for para dizimar assim, você está dizimando com o entendimento errado. Você está fazendo uma troca com Deus. Deus não aceita troca. O amor de Jesus não é baseado na troca. O amor de Jesus é baseado no amor. Quando você entende isso, tudo muda. Tudo muda. Agora você se torna um dizimista, não é porque você precisa fazer para receber, é porque você foi tão inundado pelo amor de Deus, que você fala, não, eu sou grato por tudo que Ele me deu, e eu quero investir na obra dEle, para que outros sejam alcançados. Muda tudo. Quem ama, investe. Quem ama, investe. Às vezes aqueles que estão mais próximos,
Às vezes eu pego no pé de alguns, falo assim, pois é, minha esposa trabalha, eu falo, pois é, mas investe mais nela, filho. E às vezes eu vejo ela com a mesma roupa, com a mesma... Quem ama investe, amém, irmãs? Então, eu fico vendo a minha esposa, né? Eu quero investir nela, eu quero investir nos meus filhos, eles não precisam fazer nada em troca. Mas eu só invisto porque eu amo. Às vezes eu pego até no pé da minha esposa, dos meus filhos, dos irmãos. Outro dia eu brinquei, o irmão chegou, eu falou, o defunto estava maior, hein? Vamos ajustar esse palitozinho? É porque, o que é isso? É amor. Quantos estão compreendendo? Então, quando você entende que você serve o Senhor, não é baseado na troca. Não é baseado na troca. Um dia, eu não vou falar isso daí não. Os irmãos brigam comigo. É dar exemplo do irmão, fala, pastor, você me esposa. Mas veja, você não deve servir a Deus com coração de filho amado. Imagina só um relacionamento entre homem e uma mulher baseado na troca. Onde a mulher fala assim, não, se você não me der isso, eu não faço isso. Se você não me der um sapato novo, eu não te beijo mais. Isso é troca. Você acha um casamento baseado na troca? Se não receber um sapato, não recebe. Você acha que dá certo ou não? Principalmente as irmãs que têm síndrome de centopeia. Elas precisam ter 24 pares de sapato. Alguns nem usam, mas elas precisam ter, né? Aí tem um sapato branco, não, eu quero preto, quero. Mas você só tem um par, enfim. Eu falo, eu só tenho um sapatênis e um sapato, e essa é a briga lá em casa. Oh, Deus. Então veja, mas é difícil muitas vezes compreender. O apóstolo Paulo, por que ele foi tão perseguido? Eu fico pensando e botando no cenário da época, porque o apóstolo Paulo, antes dele ter essa revelação, ele era Saulo, ele era perseguidor da igreja, ele era um fariseu reconhecido, discípulo de Gamaliel, ele era o cara. Mas aí ele tem a experiência com Jesus, e agora ele começa a falar da pessoa do Senhor Jesus, começa a falar do evangelho da graça, e aí muitos fariseus começaram a persegui-lo, várias vezes. Então Paulo foi acusado de sustentar o pecado para que a graça pudesse abundar. Falou que você está falando, você está querendo que todos pequem, mas a graça não é assim. Projeta para mim Romanos 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então veja, alguns interpretavam completamente diferente. Completamente diferente. Projeta Romanos 6,15. Vamos para o 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então muitos achavam assim que eles estavam debaixo da lei. O apóstolo Paulo falou assim, não, nós agora estamos debaixo da graça. Jesus cumpriu a lei, nós estamos debaixo da graça. Por quê? A lei, ela não te impede de pecar. A lei, ela não te impede de infringir. Então, é a mesma coisa. Às vezes nós fazemos aqui o nosso jejum de 40 horas de manhã, e existe uma lei. Se você estacionar aqui e não colocar a zona azul, você é multado. Agora eu te pergunto, o fato de você parar lá, existe uma lei, você não cumpre, vai impedir você ser multado? Não. Então a lei não impede você infringir, ser isento dela. Mas quando você tem a graça, ela te impede. Por quê? Agora a pessoa do Senhor Jesus que foi justificado está em você. E o apóstolo Paulo pregava exatamente ao contrário. Então ele não estava falando que agora todos podem pecar. Ele estava falando o seguinte, olha, agora, quando você está debaixo
dessa graça, você foi justificado. E é isso que te faz te levar à santidade. Quanto mais você tem de Jesus, mais santo você se torna. Porque muitos pastores não gostam de falar. Um dia falou, fala, se eu falar da graça, ninguém mais vai dizimar. Mas é o contrário. Quanto mais revelação que você tem amado, mais grato você se torna. É o contrário. Quanto mais revelação da graça você tem, mais santo você se torna. Então a graça do Senhor Jesus, ela te santifica, ela não te leva para o pecado. Quanto mais você se parece com Cristo, quanto mais você experimenta do amor de Cristo, mais santo você se torna. Por isso que eu falo, quando você abraça a obra de Deus, quando você começa a andar juntamente com o corpo de Cristo, o corpo te santifica. E você é transformado sem perceber. Sem perceber. Enquanto você tenta mudar o outro, não existe poder na vida de um homem, de uma mulher, para transformar outra pessoa. Se fosse assim, todo casamento ia ser lindo e maravilhoso. Mas, na verdade, os problemas que nós temos nos casamentos é porque um quer mudar o outro. Quando está apaixonado, o caso está tudo lindo e maravilhoso. Mas depois que casa, fala, não, agora você tem que fazer assim. A Paula não está aqui, mas eu vou contar um segredo. Depois vocês podem me entregar. Eu fiquei apaixonado pela Paula. Foi um negócio assim, mas tinha uma questão que eu não gostava. E eu falei, depois que ela casar, eu mudo isso. Eu não gostava muito assim do jeito que ela se vestia, principalmente que ela usava aqueles sapatinhos de nona, sabe? Eu falei, nossa, mas ela é tão boa, depois um sapatinho diferente. Eu lembro que um dia que eu falei para a pastora Sueli, a pastora, dá um sapato para ela então, filho. Fui lá, dei um sapato, ela nunca usou. Falei, miserável, trocou. Voltou com o sapatinho de véia. E aí, o que acontece? Você acha que o dia que eu casei, eu consegui mudar ela? Sim ou não? Não. Não consegui. Você acha que aquelas coisas, os tiques e os toques que eu tinha e tenho até hoje, foi mudado porque ela falou, eu não quero que você faz isso, não quero mais que você faz aquilo? Você acha que mudou, sim ou não? Não. Mas o que mudou? É quando ela descobriu que existe a pessoa da graça, Jesus. Ela não pode me transformar, mas Jesus pode. O Espírito Santo pode. Enquanto você está tentando, na força do seu braço, na lei, você não consegue cumprir a lei, não consegue através de obras. Mas quando você começa a orar, o Espírito Santo, ele começa a convencer, tanto do juízo do pecado da justiça, como algumas coisas pontuais. E quando eu olho, eu falo, nossa, minha esposa orou demais por mim. Mas enquanto ela tentava me mudar, não havia a transformação, havia confusão. Confusão. Então, o que é a lei? É o homem tentando fazer algo por si, não consegue. Não consegue. Tem coisas na vida dos meus filhos que não adianta eu falar, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não adianta. Quantas vezes eu falei tantas coisas, e assim, eu nunca surti efeito. Mas quando você vai orando e vai pedindo para Deus, todo que pede recebe. Sabe, irmãos, tem coisas que alegram tanto o meu coração, né? Eu estava brincando esses dias com meu filho, ele não gosta que eu dou exemplo dele, mas eu vou ter que dar, amém? O meu papel é insistir, filho, vai lá, vamos fazer os cursos de maturidade, vamos fazer os cursos de CTL. E aí, qual que era a resposta que eu tinha? Pastor, seu filho quase quebrou o pescoço hoje. Eu falei, como assim? Ele estava dando umas destroncadas no curso. Ele dormiu o curso inteiro. Eu falei, meu Deus, né? E, enfim. Eu falei, mas ele precisava entender essas verdades e tudo mais. E nós orávamos para que ele tivesse uma experiência. Irmãos, do dia para a noite, eu não sei o que aconteceu, ou melhor, de alguma maneira o próprio Espírito Santo tocou nele, que eu nem reconheço mais o meu filho. Você tem noção disso? Não reconheço mais o meu filho.
E eu estou com um problema agora. Eu estou com um problema na minha casa. Essa madrugada, eu desci para tomar água, e ele estava dormindo no sofá com o livro aberto de lado. Eu falei, meu Deus, eu estou lascado agora. Ele está lendo mais do que eu. Ele está comendo mais do que eu preciso correr. Ou seja, ele entendeu o que é importante de fato. E não foi o quanto eu falei, eu nunca falei você precisa ler, eu sabia que ele precisava ler. Eu sabia que ele precisava se alimentar. Mas o que aconteceu? Ele amadureceu. E todas as vezes que você amadurece, em relação a Jesus, você vai comer de Jesus. Criança só quer comer bobagem, mas homens comem aquilo que é necessário. Homens comem aquilo que verdadeiramente é saudável. Quantos estão compreendendo? Amém. Mudou. Às vezes nós queremos fazer só o que é prazeroso. Mas homens e mulheres de verdade fazem aquilo que é necessário. Essa é a diferença dos meninos dos homens. Então, quando eu vejo o meu filho agora lendo o livro, tem um livro que eu comprei, porque assim, pastor, por que você está aqui? Só porque ele está no livro? Não, é porque eu comprei um livro, e eu nem li, ele já leu, ele está no segundo. Pastor Ricardo escreveu um livro, eu falei, pai, você leu esse livro? Ainda não. Ele me contou o livro inteiro, mandou uma mensagem para o pastor Ricardo, é o testemunho. Eu falei, uau, o que aconteceu? O que aconteceu? Agora veja, enquanto eu ficava tentando forçar, mas quando você ora, quando você pede, você recebe. Porque não há poder de convencimento para mudar a vida da esposa, para mudar a vida do filho, mas quando você olha para o alto, você ora, você recebe. Mas veja, pastor, eu não estou recebendo. Se você participou desse jejum, a grande questão é, os seus alvos, eles apontam para onde? Essa é a questão que difere os meninos dos homens. Porque quando você inclui a eternidade na sua vida, faça um teste. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a grande questão? Sabe, não tem problema quando um cristão ele chega por uma dificuldade financeira, por uma questão de enfermidade, por uma questão, seja lá de qual outra necessidade. O problema é você passar a sua vida inteira com os olhos terrenos e frustrado porque não recebe. Essa é a história de muitos, porque quando você chega, você recebe, mas nós esperamos que os filhos cresçam. O problema é quando as pessoas não crescem. O problema é quando você se aproxima de Jesus, mas você decide ser um eterno crente Peter Pan, não quer crescer, não quer avançar. Você conhece algum crente Peter Pan? Mas veja, tem coisas que espera que você cresça, espera que você avance, cresça em fé, cresça em autoridade, cresça em conhecimento, você cresça em todas as áreas da sua vida. E quando você busca o Senhor de todo o seu coração, e os seus alvos têm a ver com os alvos eternos, você começa a receber, e essas demais coisas, como carro, como casa, como provisão, o Senhor vem trazendo. Muitas vezes só de você pensar, acontece. Alguém já teve essa experiência? Você pensou em alguma coisa, você nem verbalizou, mas de repente apareceu diante de você? Então veja, a grande questão é que os nossos alvos têm que estar no Senhor. No Senhor. E eu queria desafiar você nesses dias. Eu sei que muitos aqui fizeram alvos para 2026. Alvos lícitos. Mas existem alvos que precisam estar na frente. Precisa ser a prioridade. Então hoje qual que é a prioridade da minha casa? Não é ter a casa própria, não é ter o carro, não é nada disso. A prioridade é a palavra de Deus se cumprindo, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu preparo os meus filhos para que eles sejam colunas.
nesse tempo presente, nessa geração. As demais coisas, se o Senhor der, Deus, se não der também. Ah, pastor, mas não é bom ter um carro? É, mas o que é mais importante? Eu me lembro que, quando a Manuela nasceu, a minha esposa ficou numa grande crise. Uma grande crise. Ela tinha um consultório maravilhoso ali no Santa Cruz. Doutora Paula Sait, dentista, mais conhecida da videira. Eu falei para ela, fecha o consultório. Ah, mas não ganhava dinheiro? Eu lembro que ela me questionou, você vai conseguir pagar todas as contas? Porque lá nós somos um caixa único, somos um só. Eu falei, eu não vou, mas o Senhor vai prover. Esse é o tempo de nós investirmos nos nossos filhos. Se o Senhor der depois carro, é outra história. Tem coisas mais importantes. Porque se os seus alvos, presta atenção no que eu vou te dizer, se os seus alvos, se as suas petições para o Senhor se reduz tão somente às coisas naturais, o que difere o seu pensamento daqueles que não conhecem o Senhor, que são do mundo? Porque eles também querem carro, eles também querem casa, eles também querem buscar essas coisas. Se você tem só isso em vista, por isso que o apóstolo Paulo fala para nós renovarmos os nossos pensamentos. Sabe, está faltando você incluir a eternidade na sua vida. E esse é a grande sacada. Tem algumas chaves poderosas na palavra de Deus, que tem a ver com a edificação da casa dele, tem a ver com você se tornar e cumprir o chamado de Deus. Porque senão você pode fazer tantas coisas, mas deixar o chamado de Deus de fora. Sabe, eu lembro muitos anos atrás, eu li um livro do pastor Aloysio, que ele fala que um dia um homem quis fazer o melhor bolo de chocolate da face da terra. E aí ele buscou os melhores ingredientes da face da terra. Buscou valorizar aqui o cacau da Bahia. Cadê a Dani? Não está aí? Pegou o cacau da Bahia, pegou o leite da Holanda, pegou o melhor fermento, a melhor farinha e fez o melhor bolo que um homem poderia fazer. E ele falou, Deus, eis aqui o seu bolo. E disse que Deus falou para ele, eu não gosto de bolo de chocolate. Sabe, tem muita gente tentando agradar a Deus, mas por não conhecer e não ouvir o Senhor, faz um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que Ele pediu para que você faça. Sabe, na grande comissão, quando fala lá em Mateus 28, ele fala, ide fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. O que é isso? Sabe, os meus primeiros discípulos começam na minha casa. Esses dias eu e a Paula, minha esposa, choramos. Porque o meu filho, ele escreveu um texto para mim que eu vou colocar num quadro. Ele não sabe disso. Então, isso que eu vou mostrar para o irmão, eu falei, lê você, senão eu vou chorar de novo. Eu falei, uau. Se tornou um homem, entendeu o Evangelho. Ele estava dizendo ali, em curtas palavras, quero ser seu discípulo, quero ser seu braço direito, conta comigo. Queridos, eu falei, uau, é isso, formar discípulos. Todas as vezes que eu vou conversar com o irmão, eu quero que ele se torne um discípulo de Cristo. Esse dia eu estava conversando com o irmão, falou, olha, meu papel é te jogar para fora do ninho, você está muito acomodado, você precisa voar, você precisa se tornar como Cristo. Sabe, nós precisamos ser transformados. Pastor, como é que eu sou transformado e conquisto as questões? Fazendo discípulos, reconhecendo o Senhor, a pessoa da graça. Nós precisamos dele. E as coisas mais importantes dessa terra
não são essas coisas naturais que um dia vai ficar. São coisas temporais, elas vão ficar, mas tem a ver com as eternas. Pastor, mas eu queria tanto as temporais. Eu vou ajustar a sua escala de valor então. Projeta para mim João 15:16. Olha o que diz. Sabe, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto, eu não sei no seu caso, mas no meu caso, eu lembro que eu cheguei num cenário que eu estava sem saída. E eu já tinha tentado de tudo na força do meu braço. E eu pensei, eu acho que eu vou dar uma chance para Deus, como se Deus precisasse de uma chance. E o dia que eu li esse texto, houve uma revelação. E a revelação, ela não é um conhecimento bíblico. A revelação é algo que ela vem de encontro, e essa palavra ela é escrita no seu coração de tal maneira que isso muda o seu comportamento e a sua atitude. Isso é revelação. É quando a palavra de Deus faz vida em você, e você tem um novo comportamento e uma nova atitude. Sabe, se você tiver só a revelação desse versículo, a sua vida começa a ser transformada de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural. E o dia que eu li esse texto, primeira coisa, eu achei que eu tinha escolhido Deus. Mas ele começa a dizer assim: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu falei, o que? Ele me escolheu? Eu sou escolhido de Deus? Será que ele sabe quem eu era? Fui escolhido, você foi escolhido de Deus. E aí ele continua falando: olha, eu te escolhi, e eu te dei uma direção, te designei, para que vais e deis fruto. Muitas pessoas, quando falam de propósito, elas nem sabem. O meu e o seu propósito é sermos como Jesus, é sermos a noiva de Cristo. E ele está falando aqui, como é que você fica isso. Como é que você se prepara para o casamento? Dando fruto, edificando a casa de Deus. Mas veja, não é simplesmente você dar fruto, porque ele fala: o vosso fruto permaneça. Como que permanece? É ensinando, cuidando. Quando ele fala lá na grande comissão, ele fala: ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, ou seja, ensinando, cuidando, para que permaneça, para que entenda, para que tenha revelação. E quando você entende isso, e o vosso fruto permaneça, sabe? Esse é a chave. Para quê? Para as demais coisas acontecerem. E aí ele coloca aqui, ponto e vírgula. Preste atenção. Ele coloca ponto e vírgula, ele fala: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Mas tem muita gente que primeiro está pedindo e se frustrando, porque não entendeu que existe uma chave espiritual. É quando você coloca a ordem na escala de valor. É quando você está cumprindo o chamado e você é transformado. E aí é tão interessante que às vezes essas demais coisas que é tão importante para você, elas começam a perder o brilho. E aí agora você pode até ter, e você fala: mas isso nem é importante. Isso nem é mais importante para mim. Nem é mais importante. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim: você não pensa em ter uma casa na praia, não? Porque na época meu pai tinha 2 casas na praia, na verdade. Eu falei assim: olha, isso nem é mais importante para mim. Nem é mais importante. Fico pensando, o que eu vou fazer com uma casa na praia? Vai ser importante para meus amigos, porque eles que vão usar. Porque o que é importante para mim é a vida da igreja, é edificar a obra de Deus. E eu falei para ele: é melhor você comprar, que aí você me convida. Mas isso já foi
prioridade na minha família. Isso já foi status para a minha família. Mas hoje, o que é prioridade é fazer a vontade de Deus. E é impressionante, quando você está investindo no reino, quando você está investindo, você vai sendo surpreendido por Deus. Como assim? Você já teve uma experiência de ser surpreendido por Deus? Eu tive lá em 1800, na outra dispensação. Sabe, tem alguma coisa errada. As experiências, elas devem ser constantes. Mas tem muitas pessoas que elas só se alegram quando tudo vai indo bem. Mas quando as coisas não andam a bom termo, elas esmorecem. Mas o grande segredo é saber que você é o filho amado. O apóstolo Paulo sabia que ele era o filho amado. Ele dizia: eu já aprendi a viver na escassez e na abundância. Ele aprendeu a andar com ou sem dinheiro. E não importava se ele estava sendo preso, açoitado, os lábios permaneciam cheios de louvor, cheios de graça. E é justamente nos momentos de maiores dificuldades, de maior expressão que você está passando. Nesse momento você tem duas opções: ou você se afasta e se cala, ou você abre os seus lábios para adorar o Senhor. E é nesses momentos em que você experimenta de um sobrenatural. De um sobrenatural. Eu consigo ver, Senhor, em coisas simples. Sabe? Experiências que você fala: uau, como assim? Como assim? Do nada apareceu. Uma época a minha filha falou: do nada, tudo era do nada. Mas é tão bom quando algo acontece do nada, que você nem espera, quando você nem pede. É tão bom. Acho que eu já contei para os irmãos aqui. Acho que desde que eu casei com a Paula, todas as férias, sem exceção, nós viajamos. Porque eu penso que isso é importante, um investimento para o casamento. Amém, irmãs? As irmãs adoram essa parte, é impressionante. Mas 2024 não foi um bom ano. E aí os meus filhos, apareceu um retiro para eles irem, um custo alto no Rio de Janeiro, para filho de pastores. E eu falei para minha esposa, eu falei: olha, primeira vez que nós vamos viajar, porque o que nós vamos ter que gastar para enviar eles lá é um custo muito alto. E ela prontamente falou: amém, vamos enviar eles. E eu falei: se nós não viajar para a praia, não tem como nós viajarmos em família, vamos investir na vida deles. Esse é o papel do pai, investir nos filhos. Mas foi tão impressionante, irmãos, porque quando você busca primeiro o reino dos céus e essas justiças, as demais coisas vão acrescentando. Do nada uma irmã liga, 10 anos atrás, que não falava com a minha esposa, 10 anos atrás, e aí a Thelma encontrou ela na igreja e ela falou assim: e a Paula? Tá bem, foi fazer uma visita na igreja da Vila Mariana. Vocês não querem ir para uma casa na praia que eu comprei? Que ela já tem uma casa na praia e tudo mais. Ela falou: aonde? É lá em Camburi, litoral norte. Vocês não querem ir para lá? Aí a Thelma me liga. Eu vivo fazendo pegadinha com a Thelma. Falei: Paulo, é trote, não crie. Fui igual o Tomé. Falei: Paulo, é trote. Eu vivo fazendo trote nela, quinta série. Mas no outro dia de manhã, minha esposa acorda 8 horas da manhã. Quem que está ligando? A Tuta, a dona da casa, para minha esposa. Eu falei: Jeová bradou. Eis que vejo o sinal da pequena nuvem. Irmãos, a irmã emprestou a casa e falou assim: vocês podem ficar. Eu tive que voltar por conta da agenda da igreja, mas ele falou: está à disposição. Eu falei: como assim? Eu nem penso em ter uma casa na praia, agora eu tenho uma casa na praia. Porque a irmã falou: está à disposição para você ir quando você quiser. Não é muito louco isso? Vamos ser sinceros. Mas quando você busca o reino, você está focado nas coisas eternas.
essas outras vão acontecendo. Sabe, chega um momento na nossa vida que a gente precisa reavaliar os nossos alvos. Eu estou falando isso porque todos os anos nós fazemos alvos, e alguns alvos eu vejo que tem muitas pessoas que estão olhando só as coisas terrenas, mas pode reparar que entra ano e sai ano, você só está olhando as coisas terrenas. Comece a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, porque é através dele que os filhos recebem. Muitas coisas meus filhos não podem receber por si, mas quando pede para o Pai, está à disposição. Sabe, eu creio que são dias de você refletir e alinhar o seu coração juntamente com a obra. Sabe, Jesus está às portas. Eu fico vendo cada coisa que está acontecendo no mundo, não somente em questões geográficas, mas também sinais de guerras e tantas coisas que já está escrito na palavra de Deus. Jesus está voltando, e eu quero ser a noiva que está preparada. Então nós precisamos nesse tempo buscar o Senhor em primeiro lugar, ter essa experiência de Jesus, da graça, da pessoa. Não é uma doutrina, é uma pessoa. Sabe, quando nós nos posicionamos dessa forma, e nós decidimos formar discípulos, é uma consequência. Tudo que você pedir, tudo que você pensar, quando você menos espera, vai acontecer. Vai acontecer. Não estou dizendo que você não pode pedir coisas naturais. Aliás, você deve. Porque senão você vai para outro extremo. Também não peço mais nada natural. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a prioridade tem a ver com a eternidade. O que de alguma maneira você tem ficado indignado com a sua vida por não acontecer? Às vezes você não pede por conta de uma passividade, mas o Senhor está dizendo: abra a sua boca e peça. Ainda que sejam coisas naturais, o Senhor vai te dar essa experiência, só para saber que Ele é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Às vezes você está com uma causa na justiça, e você fala: é o tempo. Não, peça, o Senhor libera. Às vezes tem algo que você fala: eu preciso de tantas coisas. Peça, o Senhor vai te dar, sem você colocar a força do seu braço. É só uma questão de você pedir. Certa vez, quando eu estava abrindo a empresa, nós nem tínhamos dinheiro na época, e eu vivia vendo máquinas. E na época minha esposa olhava as máquinas, era 20 mil, era 10 mil, muitos anos atrás. E eu lembro que Deus fez tantas coisas. E um dia eu cheguei para ela e falei: Senhor, eu queria comprar essa máquina, mas eu não tenho dinheiro. Não tinha mesmo. E ela me lembrou que quem fazia não era eu, era o Senhor. Ela falou assim: e quando é que você teve? Porque tudo que nós temos foi milagre, foi o Senhor que deu. Eu falei: é verdade. Eu descansei, e de uma forma sobrenatural, eu posso dizer que Deus deu além do que eu esperava. Como isso é possível? Eu não sei, mas enquanto eu estava gerando discípulo, liderando o célula, envolvido na obra, eu pedia coisas naturais também, mas a prioridade era o reino. Eu queria cada dia me aprofundar em Cristo, e as demais coisas foram acontecendo. Quanto que não acontece quando você inverte? Sabe, esses são os dias de você organizar a sua escala de valor. Às vezes nós ficamos deslumbrados com as coisas do mundo, é verdade. E todas as vezes que eu percebo que eu estou ficando deslumbrado, eu falo: opa, Senhor, alinha meu coração. Porque vamos falar a verdade, às vezes nós ficamos deslumbrados, não ficamos? Sim ou não? Meu vizinho comprou uma X7 aqui, a hora que chegou eu fiquei deslumbrado. Falei para ele: não para muito na frente, vão achar que é minha.
irmão brincou, falou, pastor, é ruim, um dia ele estava parado aqui na porta, é ruim, olha o pensamento, é ruim que vão pensar que o pastor está roubando. Falei, depende do ponto de vista. Se eu passasse na rua, eu ia falar, essa igreja é próspera, até o pastor tem uma X7. Brincando com ele. Mas veja, eu fico brincando, mas isso não é a coisa mais importante. Ainda que é prazeroso, vamos ser sinceros, é prazeroso. Mas o que é importante é ver as vidas sendo transformadas. A coisa mais importante é eu ver meu filho se tornando um homem, minha filha se tornando uma mulher, envolvida na obra de Deus. Falei, ela não vai tocar hoje? Não, ela está lá no Kids envolvida. Isso me dá prazer. Isso me dá prazer com alguém falar, pastor, eu quero liderar uma célula, eu quero edificar o reino de Deus. Fala, agora vai crescer. Pastor, dá trabalho? Eu sempre falo, muito. Mas todas as vezes que você se posiciona, você é transformado. Todas as vezes que você assume uma responsabilidade, seja nesse tempo presente, seja na edificação do reino, vai existir responsabilidade, mas vai existir amadurecimento e crescimento. Sabe, chega um momento que nós precisamos crescer, sabendo que não é por nós, não é porque nós somos bons, mas é porque Cristo é bom. Quantos creem nisso? Sabe, queridos, eu quero orar por você nessa noite. Sei que muitos estão cansados, eu também estou cansado. Mas eu queria orar por você. Sabe, se você reconhece que tem coisas que talvez não de uma forma por uma decisão natural, às vezes sem perceber, na correria do dia nós vamos trocando a nossa escala de valor. Às vezes você começa a ficar deslumbrado com coisas desse mundo, mas você entendeu que você precisa priorizar as coisas de Deus, e as demais coisas, elas vão acontecer. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Amém? Pode ficar no seu lugar mesmo. Apaga as luzes. Sabe, eu queria que você orasse ao Senhor agora. Sabe, se tem algo que você precisa alinhar no seu coração, talvez você tenha até uma reivindicação que não aconteceu. Seja sincero, fala, Senhor, eu estava buscando aquela promoção, mas eu esqueci do Senhor, mas eu quero receber, porque eu estou alinhando meu coração hoje, eu estou decidido no meu coração a servir o Senhor, a gerar discípulos, a envolver não somente a minha vida, mas na minha família. Sabe, essa é uma decisão que você deve fazer e falar ao Senhor. Amém? Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, eu quero apresentar aqui diante do Senhor a tua igreja, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, que nós possamos alinhar o nosso coração diante do teu chamado, que aquilo que nós conquistamos não é através da força do nosso braço, através do merecimento, daquilo que nós podemos fazer, não é através dos nossos diplomas, não é através dos nossos cursos, mas nós entendemos que é através da graça, através do Senhor, Pai. Por isso, Deus, que nesses dias nós possamos experimentar, Senhor. Oh Senhor, que como filho amados que somos, nós possamos abrir a nossa boca e pedir e alinhar, Senhor, os nossos alvos com a eternidade, mas também que nós possamos ser os filhos amados e pedir das coisas naturais também, para que possamos experimentar, Senhor, do teu favor, da tua graça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que nesses dias possamos, ó Pai, experimentar e ter uma experiência com o Senhor, porque todo que pede, recebe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Deixa eu fazer mais esse louvor aqui. Aleluia. Você ia tocar algum louvor?
Tá todo mundo cansado hoje, né? Eu mesmo estou quase caindo aqui. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Aleluia. Quer cantar, ajudar? A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que quando o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tua graça é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. eu não preciso Ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que Cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mas levante as suas mãos, diga isso. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Aleluia. Diga isso, só a tua graça me basta, Senhor, e a tua presença é o meu prazer. Que nessa semana você possa ter uma semana cheia da graça, do favor, da bondade do Senhor em cada área da sua vida, em nome de Jesus.